Então, beleza, pessoal, vamos seguir aqui. Então, a gente já apresentou o teorema trabalho-energia, né? Trabalho total é igual a variação da energia cinética. A gente já discutiu o trabalho da força-peso, como a força-peso influencia, né, no processo aí de transferência de energia. O que a gente vai fazer agora é analisar o trabalho da força elástica, né? Como é que é feito, como é que a força elástica influencia nesse trabalho, né? Como é que se dá esse processo de transferência de energia, levando em consideração uma característica elástica, né? Seja a mola ou qualquer outro tipo de dispositivo, tá? É... Então, primeiramente é o seguinte: ao descobrir, ao calcular o trabalho da força elástica, não dá para a gente usar aquela equação que a gente usava antes, simplesmente força vezes deslocamento, porque a força elástica, ao contrário das outras forças, ela não é uma força constante, ela é uma força variável, né? A força elástica, formalmente, a definição dela é dada por essa equação aqui, né? Onde esse K representa a constante elástica, o X representa a deformação da mola. Então, por exemplo, pega esse caso aqui, ó. Posição de equilíbrio zero, deformação zero. Se o meu X for positivo, né, ele está puxando aqui, ó. Se o meu X for positivo, isso vai implicar que eu vou ter uma força então no sentido negativo. Então, esse é o significado desse sinal. Vetorialmente falando, para onde o meu deslocamento x apontar, a minha força aponta no sentido oposto. Então, quando esse vetor x for positivo, o meu F é negativo. Então, ele ser positivo significa que eu estou esticando o bloco, né? Ele ser negativo significa que eu estou comprimindo o bloco. Então, quando meu x é negativo, minha força agora passa a ser positiva, tá? E essa força ela vai variar conforme você está fazendo esse processo de deformação, seja esticando ou comprimindo. Então, quanto maior a compressão, quanto maior o x, maior a força. Então, F varia com o x, varia linearmente com o x. Então, ele não é constante, não dá para a gente usar aquela equação simplesmente F vezes D vezes cosseno. Aqui, então, a gente vai ter que usar a definição mais abrangente de trabalho, que é integral de F escalar dr, né? Aqui eu estou simplificando para dx, só porque eu estou pegando em uma dimensão mesmo, tá? Mas poderia ser dr também, não faz diferença. Então, quem é meu f? Meu f é menos kx, então vai ser um x vetor escalar dx vetor, considerando que o x e o dx estão apontando na mesma direção, né? Porque dx é o deslocamento, x também, então eles estão juntos, o x e o dx. Então, o produto escalar inteiro vai ser simplesmente x dx, tá? Vai sair aqui de uma configuração x0 até a configuração x1. Se você calcula essa integral, o que você obtém de resultado? Integral é uma integral simples de resolver. Você obtém isso aqui. Menos k1 x1 ao quadrado sobre 2. E aqui esse menos com esse menos daria um mais, né? Kx2 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui, ó, kx ao quadrado sobre 2, isso aqui você já sabe o que é. Isso aqui é energia potencial elástica. Então, ao aplicar ao calcular, né, o trabalho da força elástica, a gente naturalmente chega aqui numa relação da energia potencial elástica. Tudo bem? Então aqui que a gente verifica. Se meu x1, ou seja, minha deformação final, for maior do que minha deformação inicial, eu vou estar tendo um trabalho negativo. Então eu vou estar tirando energia do sistema. Se for o contrário, se esse meu x1 aqui, ó, for menor do que o meu x2, né? Eu acho que... Não, aqui não é x2 não, aqui eu errei, aqui é x0, tá? Esse aqui é início e esse aqui é final. Troquei aqui, acabei, tem que corrigir depois. Então, se o meu x1 aqui for menor do que o meu x0, eu vou ter um valor negativo aqui. Com esse negativo que eu vou dar um trabalho positivo, né? Então, de uma forma geral é o seguinte: se você deforma se afastando da origem, né, que é aqui é a origem, você vai realizar um trabalho negativo. Se você... Então, de um modo geral, aqui é o seguinte: se você estica ou comprime ele, né, ou seja, nos dois casos você está se afastando aqui da origem, você está realizando um trabalho negativo, né? Você está retirando energia dele. A partir do momento que você está nessa configuração aqui, ó, esticada, e solta, ou você está nessa configuração aqui, ó, comprimida e solta, a mola passa a dar o quê? Realizar um trabalho positivo. Então, ela vai transferir energia para o bloco, que vai começar a se movimentar.
Beleza? Então, essa é a ideia. Quando você estica ou comprime, né? Quando você se afasta da origem, o trabalho ele é negativo, você tira a energia dele. Quando você solta ele dessas configurações, né? Você faz um trabalho positivo sobre ele. Beleza? Então, essa é basicamente a ideia, como é que funciona aí essa transferência de energia para o caso específico da força elástica.